Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson e eu já quero comentar um comentário sobre uma situação que o senhor Carlos comentou no meu vídeo. É o seguinte, ele basicamente disse o seguinte, que ele viu em alguns vídeos, né, que o cara recebendo o salário mínimo aqui em Portugal, pagando um quarto que custa 200 euros, e como a alimentação é barata, ele consegue viver bem trabalhando como jardineiro, por exemplo. Geralmente o jardineiro paga o salário mínimo para o jardineiro recebe o salário mínimo. Então vamos discorrer um pouco sobre isso, vamos comentar sobre isso. Já deixa o like, vamos ajudar o canal a chegar a 5 mil, estamos quase chegando a 5 mil inscritos. Falta você que está assistindo aí e não está se inscrevendo. Mas pessoal, vamos nessa. Olha que interessante. Primeiro vamos falar sobre o jardineiro. Geralmente o jardineiro recebe realmente o salário mínimo. E vamos falar agora sobre o quarto, cara. O quarto é extremamente interessante falar sobre isso, porque a pessoa que falou isso com o senhor, seu Carlos, o vídeo que o senhor viu da pessoa falando isso, ela não foi mentirosa, mas ela também não foi verdadeira, ela omitiu algumas coisas. Vamos explicar isso direitinho em relação aos preços dos quartos. Geralmente quarto em Portugal, individual, tranquilo, para o senhor morar com certo conforto, tranquilidade, está em torno de 280, 350, 300, 400, 500 e por aí vai, dependendo também do lugar onde o senhor está. Geralmente, no caso, é bem difícil achar quarto de 280, agora está sempre acima dos 300. É raro você chegar e achar um quarto de 280, tá bom? Então, o quarto está em cima dos 300. E o quarto de 200 que falaram nos vídeos que o senhor viu é da seguinte forma. Esse quarto não é para o senhor sozinho, é uma cama alugada em um quarto. As pessoas estão alugando cama, isso geralmente em Lisboa. Ou seja, tem um quarto que tem duas beliches, 4 pessoas alugam cada cama dentro daquele quarto. Ou seja, o senhor paga 200 euros pela cama que o senhor vai morar naquele quarto. Aí com isso eu tenho acesso à cozinha, ao banheiro, à sala, mas o senhor está morando em uma cama, né? Está dormindo numa cama. Não está literalmente dormindo em um quarto seu privado. A segurança em relação às suas coisas e claro, a privacidade é quase nula. Levando em consideração que o senhor não sabe quem é a pessoa que está lá com o senhor. Geralmente são imigrantes que vêm de outro lugar e simplesmente alugam um quarto e estão dispostos a ficar em qualquer canto. Eu particularmente acho isso desnecessário. Se o senhor está querendo vir para o Brasil para começar uma vida nova, você tem que fazer o melhor para começar bem, não começar jogar dentro de um quarto com 4 pessoas que o senhor nunca viu na vida, vivendo uma vida bem desconfortável. Então é melhor se preparar e pensar melhor em sua própria estadia aqui no país, entendeu? Então é o seguinte, tem quarto de 200, mas na verdade também é um quarto de 200, é uma cama em um quarto que o senhor vai alugar por 200 euros. E por si só já é absurdo alugar uma cama por 200 euros, levando em consideração que você vai ter que pagar a sua alimentação por inteira e tal, isso vai acabar saindo caro também. Agora uma outra coisa do vídeo, da pergunta que o senhor falou, eu vou esclarecer algumas coisas em relação a quartos. Vamos lá imaginar, o senhor paga um quarto por 300 euros morando aqui, por exemplo, onde eu moro, na margem sul. 300 euros um quarto. O senhor vai trabalhar como jardineiro, eu sou um jardineiro experiente, o senhor vai trabalhar, por exemplo, em Lisboa, em qualquer outro lugar. Geralmente, ou eles pedem, a empresa vai trabalhar, tem uma carrinha que pega as pessoas na porta e busca, ou pega a pessoa em determinado local para levar até o trabalho, ou o senhor tem que pagar um transporte. Geralmente, a pessoa tem que pagar o transporte. E o transporte é 45, 50 você tem que pagar por mês do passe, todo dia. Desculpa mesmo, todo mês. Ou seja, o senhor vai pagar 50 mais 300, 350. A alimentação, vou pegar em base com a minha, é cerca de 100. Porque eu sou um cara muito tranquilo, minha alimentação é bem leve. Então, um cara sozinho, dependendo da forma com que ele come, com 100, 120 ele consegue comer bem o mês todo. Para mim, 100 basta. E então, 300 mais 50 mais 100, 450, não é? E esse basicamente vai ser o gasto do senhor, fora celular, que vai pagar aí mais uns 20 euros para carregar o celular sempre, né? Então vai 470, fora as coisinhas básicas, né? Um café, se o senhor tiver hábitos de fumar, beber, isso vai entrar hábitos também.
Isso vai muito de pessoa para pessoa e vai dos hábitos, dos costumes e dos gostos da pessoa. Se ela é de sair, se não é de sair e por aí vai. Geralmente o que você vai gastar básico ali é cerca de uns 470, entendeu? Então assim, dá para juntar um dinheiro? A pergunta fica, né? Dá para juntar um dinheiro nessa situação? Dá. Só um pouco que o senhor ganha aí 700 euros, né? 700 euros. Você vai tirar aí, limpa aí, vamos tirar de gastos 500 euros e vai sobrar aí para o senhor 200 euros todo mês. Isso em uma situação onde você está vindo para cá e não conhece ninguém e vai ter que morar num quarto que custa 300 euros, recebendo o mínimo, o mínimo. Senhor João, agora, João Carlos, agora a sinceridade, não vale a pena vir para Portugal para sobrar só 200 euros todo mês, o senhor pagar 500 euros de gastos ali, de gastos durante o mês inteiro, porque 200 euros não vai dar muita coisa para o senhor mandar para o Brasil todo mês, vai ser uma situação bem complicada, o senhor vai acabar gastando mais que isso, sabe? Ou seja, resumindo bem a situação, o senhor não pode viver aqui com o mínimo, é difícil, é quase que impossível. Ou seja, dá para viver, mas a pessoa vive bem apertado, sabe? Eu quero mandar o dinheiro para o Brasil, aí vamos imaginar que um mês eu tenho que gastar com médico, outro mês eu tenho que gastar com outra coisinha, ou sei lá, preciso comprar um celular novo, e fica tudo mais complicado. Então trabalhar aqui em Portugal, viver em Portugal com o mínimo é bem difícil, muito difícil. O ideal é a pessoa vir para cá e trabalhar em um local, em alguma coisa que ele ganha mais que o mínimo, uns 800, 900 euros, dá para viver uma vida bem mais confortável do que só com 700. E se a pessoa ganhar, por exemplo, se a pessoa trabalhar na obra e ganhar, por exemplo, 1000 euros, por exemplo, aí sim ele morando num quarto de 300, ele tem um conforto bem legal. Ou então ele pode alugar uma casa, né, com o tempo, e depois alugar para algum amigo, algum companheiro, 1 ou 2 quartos da casa e viver mais tranquilo também. Exemplos, né? Agora, não é assim tão maravilhoso a ideia, vou morar em Portugal, vou alugar um quarto só de 200 e vai ficar muito bom. Não é bem assim. As pessoas que falaram isso com o senhor, ela meio que omitiu algumas coisas, sabe? A verdade, infelizmente, é essa. Não tem quarto de 200 euros, os quartos é 250, 280, 300 e por aí vai para cima. E fora os quartos, o gasto do quarto, você vai ter gasto também com internet, celular, né? E vai ter gasto também com outras coisinhas. Internet no celular, cerca de 21 euros, né? Pra você ter internet no celular o mês todo, tranquilo, folgado. Alimentação e por aí vai. Gastos pessoais, higiene pessoal, e por aí vai. Então esse é o vídeo de hoje, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas aí, seu caso. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fui!